Muito antes do mundo ser como é hoje, muito antes de existirem igrejas, cruzes ou imagens de santos, já se contavam histórias sobre Oxalá. Essas histórias nasciam em terras africanas, passavam de geração em geração, como sussurros sagrados. Oxalá era visto como o mais velho, o mais calmo, o mais sábio entre os orixás. Diziam que ele tinha vindo diretamente de Olorum, o Criador Supremo, para cumprir uma missão muito especial. Essa missão era grandiosa: criar a humanidade, dar forma à vida, fazer nascer o ser humano. Quando Olorum decidiu que o mundo devia existir, chamou Oxalá, confiou a ele a tarefa mais sagrada. Não era qualquer missão, era o começo de tudo. Oxalá, com toda a sua paz e força silenciosa, aceitou. Pegou o barro da terra, água do rio, e começou a moldar os primeiros corpos. Mas o caminho até esse momento não foi simples. Antes de começar, ele teve que enfrentar provas. Em um dos mitos mais conhecidos, Oxalá foi avisado. Para cumprir essa missão, ele deveria jejuar, não beber, não se distrair. Mas no meio da caminhada, ele se cansou. A sede bateu, e ele bebeu vinho de dendê. O vinho era forte. Ele se sentiu tonto. E por causa disso, não conseguiu chegar ao destino. Foi castigado, perdeu sua força e ficou impossibilitado de criar o mundo naquele momento. Essa história, apesar de antiga, fala muito com a gente hoje. Mesmo os seres mais sábios erram, mesmo os mais espirituais tropeçam, e isso é importante lembrar, porque às vezes a gente cobra demais de si mesmo, mas Oxalá não desistiu. Quando voltou à presença de Olorum, mostrou arrependimento, humildade e desejo sincero de recomeçar. E aí sim, teve nova chance. Dessa vez, ele foi com fé. Moldou o ser humano com paciência. Fez cada detalhe com amor. E no fim, soprou o axé, o sopro da vida. É curioso que na Bíblia, Deus também criou o ser humano com barro e sopro. Adão nasce da terra, assim como as criações de Oxalá. Isso mostra que em diferentes tradições há uma mesma ideia. A vida começa da terra, mas ganha sentido com o espírito. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, a matéria é importante, mas sem alma não há vida. Segundo, todos nós viemos do mesmo lugar e vamos voltar para lá. Isso traz humildade e também conexão. O barro é o mesmo, seja em África ou em Israel, seja com Oxalá ou com Deus. E o sopro, esse é divino. Quando Oxalá terminou sua criação, ele não gritou. Ele não pediu aplauso. Ele apenas contemplou. E talvez isso seja o maior exemplo. Fazer algo grande sem precisar se exibir. Criar com amor. Servir em silêncio. Hoje em dia, a gente vive num mundo cheio de ruído. Todo mundo quer mostrar, aparecer, ser notado. Mas Oxalá ensina que o verdadeiro poder está na calma, no fazer sem pressa, no agir com propósito. E se você parar para pensar, Jesus também começou sua missão de forma humilde. Ele nasceu num lugar simples, viveu entre os pobres e começou a transformar o mundo sem gritar. Tanto Oxalá quanto Jesus têm esse mesmo espírito. Eles criam, curam e guiam com amor, não com violência, não com ego. Oxalá nos convida a lembrar de onde viemos, a respeitar a criação, a cuidar da nossa essência e a entender que todo erro pode se transformar em aprendizado se houver verdade no coração. A criação do mundo por Oxalá não é só um mito, é uma lição, um espelho. Cada vez que a gente recomeça, que pede perdão, que tenta de novo, estamos recriando o mundo também. E isso é sagrado. Depois de criar os primeiros seres humanos, Oxalá continuou sua caminhada.
Mas ele ainda tinha que mostrar ao mundo como viver em harmonia. E para isso, ele precisaria passar por mais uma prova. Muitas vezes, as maiores lições da vida vêm pelo sofrimento. E com Oxalá não foi diferente. Conta-se que um dia ele quis visitar os homens que havia criado. Queria ver de perto como estavam vivendo. Queria andar entre eles, sentir o que sentiam. Mas o caminho era longo. Ele decidiu ir a pé, com calma, como sempre fazia. No meio do caminho, o sol estava forte, o chão quente, e Oxalá começou a sentir dores nas pernas. Seu corpo começou a enfraquecer. Feridas surgiram. Ele andava com dificuldade. Cada passo era uma batalha. Mas mesmo assim, ele não parava. Caminhava com dignidade, sem reclamar, em silêncio. Muitos que olhavam achavam que ele era apenas um velho doente. Ninguém imaginava que aquele homem machucado era o pai da criação. Isso lembra a imagem de Jesus carregando a cruz. Também ferido, também em silêncio, também julgado por fora, sem que soubessem quem ele era por dentro. Tanto Oxalá quanto Jesus ensinaram a força da entrega, a força de continuar mesmo com dor, porque eles sabiam que havia algo maior do que o sofrimento. Sabiam que a dor do corpo não apaga a missão da alma. Oxalá chegou ao seu destino mesmo com os pés feridos, mesmo com a carne cansada. E lá, ele foi recebido com respeito por aqueles que o reconheciam. Mas o mais importante não foi a chegada, foi o exemplo. Ele ensinou que mesmo os mais elevados podem sofrer e que o sofrimento não diminui a grandeza. Pelo contrário, mostra coragem, mostra a verdade e nos ensina que cada dor tem um sentido, se a gente caminha com fé. É por isso que Oxalá é sempre representado de forma calma, andando devagar, com bastão na mão. Seu bastão não é uma arma, é um apoio, um símbolo de resistência, mas também de humildade. E aqui começamos a entender o porquê da cor branca. Oxalá é o orixá do branco. Branco não é só uma cor, é uma mensagem, é o reflexo da luz, da paz, da limpeza espiritual. Quando alguém se veste de branco, está dizendo ao mundo: eu escolhi a paz, eu busco equilíbrio, eu deixo de lado a raiva, a confusão, a pressa. O branco de Oxalá é silêncio, é harmonia, é maturidade. Por isso, seus rituais são tão delicados. Tudo que é feito para ele precisa ser feito com respeito. Nada de gritos, bebidas ou exageros. Só calma, pureza e intenção sincera. Muitos ainda hoje usam roupas brancas no dia de Oxalá. Outros acendem velas brancas, pedindo proteção e serenidade. E não é por acaso que Jesus também é quase sempre retratado de branco. Sua túnica clara, sua luz, sua paz. É como se ambos compartilhassem a mesma energia. Uma energia que não quer dominar, mas iluminar. Que não impõe, mas inspira. E essa é uma lição poderosa para a nossa vida de hoje. A gente vive num mundo cheio de ruído, cheio de pressa, cheio de raiva. Mas Oxalá mostra outro caminho, o caminho do branco, o caminho do silêncio que cura, do gesto que transforma e do amor que não precisa gritar. Porque quando a presença é verdadeira, ela fala por si. E talvez seja isso que ele veio nos ensinar desde o começo. Que viver com fé é viver com leveza. Que o poder maior é aquele que se faz sentir na calma. E que às vezes, ser forte é simplesmente continuar andando, mesmo que devagar, com os pés no chão e o coração limpo. Oxalá é um só, mas se apresenta de duas formas diferentes. Essa é uma das coisas mais bonitas sobre ele. Quando aparece como jovem guerreiro, ele é chamado de Oxaguian. Quando aparece como ancião, ele é Oxalufã. Dois nomes, duas energias, o mesmo espírito. Oxaguian é força que constrói, é movimento, é coragem, é aquele que enfrenta os desafios da vida com atitude.
Ele vai à luta, mas sem violência. Luta com sabedoria, com calma no olhar e firmeza no coração. Já Oxalufã é o mais velho, aquele que caminha devagar, que observa em silêncio, que aconselha com poucas palavras e muitos gestos. Ele não precisa correr, porque ele já viu o tempo passar e sabe que tudo tem sua hora. Juntos, os dois mostram o ciclo da vida, juventude e velhice, força e sabedoria, ação e contemplação. E o mais bonito, nenhum é melhor que o outro. Cada fase tem seu valor, cada momento tem sua luz. Isso nos ensina que não precisamos ter pressa. Se hoje estamos no tempo da ação, tudo bem. Se amanhã for o tempo de parar e refletir, tudo certo também. Oxalá mostra que a vida é feita de fases, e todas elas são sagradas. Isso lembra Jesus também. Ele foi criança, foi jovem, cresceu, amadureceu e viveu cada etapa com propósito. Nunca quis pular etapas. Ele sabia que cada momento tinha seu sentido, que cada dor e cada alegria fazem parte do caminho. É por isso que Oxalá é chamado de pai, mas também de filho. Ele contém os dois em si. Ele é o orixá completo, que age e que espera, que fala e que silencia. E se a gente parar para pensar, a gente também tem esses dois lados dentro da gente. Às vezes queremos lutar, mudar tudo, resolver tudo rápido. Outras vezes só queremos paz, um canto calmo, um tempo para escutar o coração. O segredo está em saber qual lado ativar em cada momento. Oxalá ensina isso sem dizer uma palavra. Basta olhar para sua história e entender com o coração. Por isso os rituais feitos para Oxalá são diferentes. São cheios de respeito, silêncio e pureza. Tudo é feito com muito cuidado. Usa-se roupa branca, pano limpo, comida leve, nada de carne vermelha, nada de barulho ou correria. Tudo é devagar, tudo é com propósito. Nas casas de Candomblé e Umbanda, quando se prepara algo para Oxalá, a energia muda, o ambiente fica mais leve. É como se a calma dele entrasse no ar. Mesmo quem não entende muito, sente. É uma paz que toca por dentro. E isso tem motivo. Oxalá não gosta de excessos, não aceita confusão. Ele é simplicidade e quer ser recebido com essa simplicidade também. É por isso que as oferendas são claras. Arroz branco, água pura, flores brancas, tudo limpo, tudo sereno. E isso serve como conselho para a gente também. Será que precisamos de tanta coisa para encontrar paz? Será que não estamos exagerando demais, complicando demais? Oxalá mostra que o essencial é simples. E que quanto mais leveza colocamos na nossa vida, mais espaço criamos para a luz entrar. Uma dica: experimente fazer silêncio por alguns minutos no seu dia. Tire os sapatos, toque o chão, respire fundo, pense em Oxalá, pense na sua calma e veja o que acontece dentro de você. Às vezes, a resposta que você procura não vem de fora, vem do silêncio que você mesmo cria. Oxalá ensina que a fé pode ser suave, que a conexão com o divino não precisa de espetáculo, só precisa de verdade, e que às vezes um gesto simples, feito com amor, vale mais que 1000 palavras. O domingo é o dia de Oxalá. Isso não é por acaso. É o primeiro dia da semana, o dia em que tudo recomeça. É também o dia em que, segundo a tradição cristã, Jesus ressuscitou. O dia da luz, o dia da renovação. No Candomblé e na Umbanda, domingo é dia de branco, de silêncio, de oração com o coração limpo. Muitas pessoas colocam roupas claras, acendem velas brancas, preparam oferendas simples e agradecem. É um dia para reconectar com o que é mais sagrado. É curioso ver como duas tradições tão diferentes, a africana e a cristã, se encontram nesse mesmo dia. Talvez porque a luz seja universal. Talvez porque a paz não tem religião. O domingo tem uma energia diferente.
é quando o corpo descansa e o espírito desperta. Oxalá é o Senhor desse dia, e ele não precisa de festa, de batuque ou agitação. Ele só pede sinceridade, presença, um coração disposto a escutar o que a alma tem para dizer. Jesus também escolheu o silêncio em muitos momentos. Depois de curar, ele se retirava para orar. Depois de falar com multidões, ele se isolava nas montanhas. O domingo de Oxalá é esse momento de pausa, de reconexão com o que é invisível, mas real. A luz que a gente não vê com os olhos, mas sente no peito. Oxalá também tem seus símbolos. E eles dizem muito sobre quem ele é. O principal é o Opaxorô, um bastão curvo, parecido com um cajado. Ele representa apoio, sabedoria e direção. Não é uma arma, é uma extensão do corpo. É como se dissesse: eu caminho com calma, mas com firmeza. Cada passo tem sentido, cada gesto tem equilíbrio. O Opaxorô também é usado para afastar energias negativas, mas sempre com suavidade, sem ataque, sem agressão, porque Oxalá não precisa gritar para ser ouvido. Ele não impõe, ele convida, ele guia sem empurrar. Isso ensina muito sobre liderança. Às vezes, a gente acha que liderar é mandar, gritar, controlar tudo. Mas Oxalá mostra o contrário. O verdadeiro líder é aquele que inspira pelo exemplo, que dá direção com o olhar, que apoia em vez de dominar. Jesus fazia isso também. Ele não obrigava ninguém a segui-lo. Ele apenas mostrava um caminho e deixava que cada um escolhesse com liberdade. O bastão de Oxalá e a cruz de Jesus têm significados diferentes, mas ambos representam caminhada, missão, presença espiritual. São pesos que eles carregam com dignidade. São marcas de quem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E isso é algo que a gente pode trazer para o dia a dia. Será que temos usado nossa força para guiar ou para controlar? Será que temos apoiado quem caminha do nosso lado? Ou será que estamos apenas empurrando o mundo com pressa? Oxalá ensina que o tempo certo é o tempo da alma, que o caminho certo é aquele feito com leveza, e que, às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é andar junto, sem falar nada, só oferecendo o ombro e o silêncio. Oxalá é conhecido pelo seu silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de sentido. Ele observa o mundo com paciência, ele escuta sem pressa. Ele sente antes de agir. Em sua energia mais velha, como Oxalufã, ele é aquele que fala pouco, mas transmite muito. Quando ele entra no terreiro, o som muda, a vibração muda, todos percebem. Ninguém precisa dizer nada, sua presença fala por si. Ele ensina que o poder não está no volume da voz, mas na firmeza do espírito. E isso vale muito para a nossa vida hoje. Vivemos rodeados de barulho, redes sociais, opiniões, notícias, gritos, respostas rápidas. Mas será que estamos realmente ouvindo alguma coisa? Ou só estamos reagindo, no impulso? Oxalá nos ensina que existe uma força no silêncio. Que parar pode ser um ato de coragem. Que não responder pode ser um sinal de sabedoria. Às vezes, a melhor maneira de vencer uma briga é simplesmente não entrar nela. Jesus fez isso muitas vezes. Quando perguntavam para tentar acusá-lo, ele respondia com parábolas. Quando foi levado ao julgamento, ele ficou em silêncio. Quando o mundo esperava que ele gritasse, ele abaixou a cabeça e orou. Isso não é fraqueza. Isso é domínio próprio. É saber que a verdade não precisa se defender o tempo todo. O silêncio de Oxalá é um convite à reflexão. Ele nos pergunta: você está escutando sua alma? Está escutando o outro? Ou só tentando ter razão? No terreiro, quando se prepara algo para Oxalá, há uma calma no ar. É como se o tempo diminuísse.
como se a gente pudesse finalmente respirar de verdade. Isso também pode acontecer fora dos rituais, no seu dia a dia. Experimente escutar mais e falar menos. Respire fundo antes de responder. Deixe o outro terminar. Escute com o coração, não com a ansiedade. Isso pode curar relacionamentos, pode evitar discussões, pode mudar sua forma de viver. Porque quando você escuta de verdade, você acolhe. E Oxalá é acolhimento puro. Ele está sempre pronto a ouvir. Mesmo sem dizer uma palavra, ele entende tudo. Ele escuta até o que você ainda não sabe dizer. E mesmo sendo tão calmo, tão sereno, Oxalá também conheceu o sofrimento. Ele sentiu na pele as dores do mundo. Em muitas histórias, ele caminha ferido, com as pernas cansadas, com feridas nos pés. Cada passo que ele dá é uma prova de resistência, mas ele não reclama, ele não para, ele segue com dignidade. Essa imagem é profundamente simbólica. É o espírito que não desiste, mesmo quando o corpo pede descanso. É a fé que continua, mesmo quando tudo parece difícil. Jesus também passou por isso. Ele foi traído, humilhado, torturado e mesmo assim seguiu em frente. Carregou a cruz até o fim. E o que eles têm em comum é essa escolha, a escolha de continuar, não pela obrigação, mas pelo amor, pela missão, pela fé na humanidade. A dor não era o fim, era parte do caminho. Oxalá nos ensina que sofrer não é castigo, é processo. Não é algo que define quem somos, mas que revela o que temos por dentro. As feridas dele se transformam em símbolo de superação. Elas dizem: eu caminhei, eu caí, mas eu levantei, eu continuei. Isso serve para todos nós. Todo mundo sofre, todo mundo carrega algo, uma dor que ninguém vê, um medo que ninguém entende. Mas Oxalá mostra que é possível seguir mesmo com dor, que não é vergonha chorar, se cansar, sentir vontade de parar. A diferença está em como a gente escolhe continuar. Quando a dor vem, a gente pode reagir com raiva ou com fé. Pode se fechar ou se abrir para transformação. Oxalá escolheu a fé, Jesus também, e por isso se tornaram luzes para milhões de pessoas. Eles não apagaram o sofrimento, eles iluminaram o caminho dentro da escuridão. E isso é uma das lições mais fortes que existem. Se hoje você está cansado, machucado, perdido, lembre-se disso. Você também pode seguir, devagar, no seu tempo, com o coração em pedaços, se for preciso. Mas pode continuar, porque dentro de você também existe esse mesmo sopro divino, a mesma centelha que fez Oxalá levantar, a mesma luz que fez Jesus voltar à vida. Ela está aí. Ela é sua. Use ela para recomeçar. Na Umbanda, Oxalá ocupa o lugar mais alto da hierarquia espiritual. Ele é visto como o espírito mais puro, mais próximo de Deus. Para muitos, Oxalá e Jesus são a mesma energia, não é uma comparação forçada. É uma vivência natural. Muitos terreiros falam o nome Oxalá e logo em seguida dizem Jesus Cristo. Não por confusão, mas por reconhecimento, por sentir no coração que há algo ali que é igual. Uma luz que não precisa de nome para ser real. A fé no Brasil se formou misturando raízes africanas, indígenas, europeias, e no meio disso tudo nasceu um povo que sente com força, que ora com o corpo, que canta para pedir proteção, que dança para agradecer. A fé brasileira não cabe numa caixinha. Por isso, é tão comum ver uma vela acesa para Jesus e do lado, flores para Oxalá. Um Pai Nosso e uma saudação Epa Babá. Essa mistura não é contradição, é conexão, é ponte. E isso mostra uma verdade profunda. O nome importa menos do que a intenção. O céu não exige uniforme. O sagrado reconhece o coração. Muitas pessoas encontram força em Jesus porque ele traz esperança, consolo, perdão. Outras
encontram essa mesma força em Oxalá, com sua calma, sua luz branca, sua presença firme, e tem gente que encontra nos dois, porque no fundo, o que importa é sentir-se amparado, sentir que você não está sozinho. A Umbanda entende isso. Ela acolhe, ela não impõe. Ela diz: você pode acreditar em Oxalá, pode amar Jesus, pode chamar Deus de Zambi ou de Olorum. O que vale é o amor que você cultiva no peito. E isso muda tudo, porque quando a fé é livre, ela floresce. Quando é viva, ela transforma. E Oxalá é esse espírito que transforma com leveza. Ele não bate na porta do coração. Ele entra quando você permite. Ele se manifesta no silêncio da prece, no suspiro cansado, na lágrima que escorre sem palavras. Muitas vezes, quando tudo parece perdido, é Ele quem aparece. Não com uma voz alta, mas com uma sensação de paz que vem do nada, com uma calma que desce no meio do caos. E nesse momento, muita gente sente a presença de Oxalá, e outras dizem que foi Jesus. E tudo bem, porque o importante não é o nome, é a luz que ficou. Essa luz também ensina. E uma das lições mais fortes de Oxalá é sobre o tempo, sobre paciência, sobre não apressar as coisas. Vivemos num mundo que quer tudo agora, tudo rápido. Resultado, resposta, sucesso. Mas Oxalá mostra o contrário. Ele anda devagar. Cada passo dele é pensado. Cada movimento tem um motivo. Ele não corre, porque sabe que o que é verdadeiro não se constrói na pressa. Jesus também falava isso com suas atitudes. Ele esperava o tempo certo. Ele não curava todos de uma vez. Ele esperava o momento. Ele andava com os discípulos a pé, conversando, ensinando, plantando ideias que só germinariam depois. A fé é assim. A cura é assim. O amor também. Tudo que é grande começa pequeno e cresce com calma. Oxalá é o orixá da espera. Ele nos lembra que não adianta forçar, que a água só se acalma quando paramos de agitar. Às vezes, o que mais atrapalha a nossa vida não é a dor, mas a pressa de tirar a dor, o medo de esperar, a ansiedade de controlar tudo. Oxalá nos olha com ternura e diz: calma, vai passar. Mas no tempo certo, se hoje está difícil, respira. Se a porta não abriu, talvez ainda não seja a hora. Se a resposta não veio, talvez o silêncio esteja te ensinando algo maior. A paciência não é fraqueza, é sabedoria, é fé colocada em prática, é confiança no invisível, é dizer para si mesmo: eu não preciso ver agora para acreditar que vai acontecer. E isso é raro hoje em dia, mas é necessário. Oxalá ensina isso com sua própria presença. Ele não promete milagres rápidos. Ele não aparece com trovões. Ele apenas está. E essa presença já cura, já conforta, já muda tudo. É como aquela brisa que entra pela janela no fim do dia. Você nem viu de onde veio, mas de repente tudo parece mais leve. Se você quer caminhar com Oxalá, aprenda a esperar. Aprenda a confiar. Aprenda a fazer sua parte com paz, sem desespero. E, acima de tudo, aprenda a viver o agora, porque é no agora que o sagrado se revela. Oxalá é chamado de Pai, Pai de todos os orixás, Pai da criação. Ele é a figura que representa o princípio da vida, mas também o cuidado com o mundo. Ele é o início de tudo. E mesmo assim, caminha entre nós com humildade. Quando falamos em Pai, falamos de proteção, sabedoria, guia, firmeza com amor. Um pai de verdade não impõe medo. Ele transmite respeito, ele orienta, ele cuida sem sufocar. Ele ensina com exemplo. Oxalá é esse pai. Um pai que não grita, que não exige, que apenas está presente. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente se afasta, ele continua ali, em silêncio, com os braços abertos. Ele espera o tempo da volta.
Isso lembra muito a história do pai na parábola do filho pródigo que Jesus contou. O filho erra, se perde, cai, sofre, mas quando decide voltar, o pai não pergunta nada. Ele apenas abraça, sem julgamento, só com amor. Esse é o amor maduro, o amor que acolhe. Oxalá representa isso. Ele é o pai que todos nós gostaríamos de ter. E também o pai que podemos ser. Porque mesmo que você não tenha filhos, você pode exercer esse papel no mundo. Pode ser exemplo, pode ser apoio, pode ser luz. Vivemos num tempo onde muitos crescem sem referência. Muitos buscam fora o que não tiveram dentro de casa. E Oxalá nos lembra que a figura do pai está além do sangue. Está na postura, está na presença, está na intenção. Você pode ser pai de ideias, de projetos, de caminhos. Você pode cuidar da vida como um pai cuida de um filho. E isso transforma o mundo. Porque quando alguém se sente cuidado, ele floresce. Quando alguém se sente visto, ele se torna mais forte. Oxalá é esse olhar que vê além, que entende sem precisar perguntar, que ama mesmo quando ninguém está olhando. E se Jesus é chamado de Filho de Deus, ele também age como Pai. Ele acolhe, consola, guia, protege. Ele disse: "Quem me vê, vê o Pai." Isso mostra que a paternidade divina está presente em cada gesto de amor. E o mundo precisa disso. Precisa de mais pais espirituais. Mais pessoas dispostas a cuidar uns dos outros com responsabilidade e ternura. Oxalá é esse convite. Um convite para sermos pais do mundo. Com paciência, com sabedoria, com fé. E por fim, chegamos ao ponto mais sutil e mais forte de todos. Oxalá é eterno. Ele não morre, ele não desaparece, ele apenas se transforma. Ele está no vento que sopra leve, na brisa que acalma, na luz que entra pela janela sem avisar. Ele não tem começo nem fim, porque ele é espírito, é essência. E o mais bonito é perceber que essa essência também está em nós. O mesmo sopro que ele deu ao criar os primeiros seres humanos ainda vive dentro de cada um. Isso quer dizer que a luz dele pode se manifestar em nossas ações, nossos gestos, nossas escolhas. Jesus também é assim. Ele morreu, mas ressuscitou. Voltou em espírito e disse: "Estarei com vocês até o fim dos tempos." Ele não está mais no corpo, mas está no coração de milhões. Está na fé que move, na compaixão que toca, no perdão que liberta. Oxalá e Jesus mostram que a presença divina não depende de forma. Ela atravessa o tempo, rompe as paredes das religiões e chega onde for acolhida. Isso nos ensina algo fundamental. Deus não cabe numa só imagem. O sagrado se adapta para alcançar todos os corações. Em cada cultura, ele assume uma forma diferente. Mas o fundo é o mesmo. Amor, luz, verdade, cura, compaixão. Quando a gente entende isso, a gente para de brigar por nome, para de julgar a fé do outro, para de querer provar quem está certo. Porque no fim, o que vale mesmo é a transformação que essa fé provoca em você. Oxalá não quer que você mude de religião. Ele quer que você se aproxime de si mesmo, que você caminhe com mais verdade, que você trate melhor quem está ao seu redor. Que você se reconecte com a natureza, com o silêncio, com a paz. Ele está dentro de você, esperando ser lembrado. E toda vez que você age com paciência, com perdão, com presença, ele renasce, assim como Jesus, que não precisa estar pregado em cruz para estar vivo. Ele vive cada vez que alguém oferece amor, onde só havia raiva. Cada vez que alguém escuta, em vez de atacar. Cada vez que alguém escolhe a luz. E talvez essa seja a maior mensagem de todas. O divino não está distante. Ele está aqui. Está agora. Está em nós. Você pode chamar de Oxalá. Pode chamar de Jesus. Pode chamar de Pai, de luz, de amor. O nome não importa. O que importa é o que você faz com isso.
a paz que você cultiva, a fé que você carrega. O mundo já tem dor demais, já tem pressa demais. Que tal escolher outro caminho? O caminho do branco, o caminho do silêncio que acolhe, o caminho de quem caminha devagar, mas sempre com luz.